pela alegria, Senhor, do Teu Espírito Santo, pela nossa vida espiritual, Senhor Pai, por aquilo que o Senhor tem sustentado, Senhor Pai, para nós não desistir, Pai, mas persistir para receber a bênção que tem prometido, Senhor Pai. Te rogamos e pedimos essa bênção de Jesus para sempre também. E amém, Jesus. Aí é mais forte só. E pra cá, E ela, deixa eu ver. Aqui ficar uma posição certa. Tá? Tá na altura. Hoje aqui na escola dominical nós vamos estudar vários assuntos separados. Esses assuntos são separados que nós vamos estudar, ele está relacionado à nossa fé e aquilo que nós cremos. Claro que para a gente entender o que nós cremos, nós precisamos também entender o que os outros creem. E existe algumas outras religiões, existem outras denominações que acreditam em coisas diferentes do que nós cremos. E essas pessoas, por crerem em doutrinas e ensinamentos diferentes, eles vêm para tentar criar, de certa forma, um entendimento de que aquilo que eles sabem é o certo. E o que nós sabemos não é verdade. O que nós sabemos está contrário à Bíblia. E nós sabemos que toda heresia, ela só é heresia quando fica contrário à Bíblia. Então, tudo que é contrário à Bíblia é heresia. Aí, quando surge a heresia, existe um povo que se afasta da opinião geral, se considerando eles as pessoas que têm a verdade, e aqueles que se afastam para dizer que eles são exclusivistas em relação à palavra e que a palavra é a verdade. E isso aí se dá origem a uma seita. A seita é isso, é uma facção, é um movimento que se afasta da opinião geral. Católicos creem na Trindade. Pentecostais creem na Trindade. A Igreja da Reforma, com Batista, Presbiteriana, creem na Trindade. Congregação Cristã crê na Trindade. A Adventista do Sétimo Dia também crê na Trindade. Aí surge um povo chamado Testemunha de Jeová. A gente não vai estar falando mal das pessoas, da Testemunha de Jeová. Aqui é apenas uma situação teológica que nós cremos diferente do que eles creem. Então eles têm algumas ideias que, dependendo do que eles ensinam, muita gente do meio de nós, evangélicos, não conseguimos conversar com eles. E assim, eles se colocam numa posição de superioridade. Que eles conversaram e aquela outra pessoa que pensava diferente ficou calado, sem jeito, envergonhado e foi embora. E eles acreditam que dessa forma eles estão evangelizando e estão divulgando a doutrina dele. Infelizmente tem algumas pessoas que até passam a acreditar no que eles ensinam. Então o nosso foco hoje vai ser em cima das testemunhas de Jeová. De perguntas que eles fazem para os evangélicos, e os evangélicos, a maioria, né, todos, bem instruídos, estudados, não vai passar vexame. E o primeiro item, são vários itens que a gente vai aqui comentar, mas a gente vai primeiramente falar do que a Testemunha de Jeová entende
em relação a Jesus e o Pai. E a pergunta que os testemunhos de Jeová fazem para muitas pessoas aí fora, principalmente de outra denominação diferente que não seja testemunho de Jeová, é: Jesus é menor do que o Pai? Ele vai fazer essa pergunta: Jesus é menor do que o Pai? Não. É claro que esse conceito dele, quando eles fazem uma pergunta dessa natureza, essa pergunta ela ainda dá muito na cara. Mas quando eles querem realmente pegar a pessoa no argumento, eles vão fazer a seguinte pergunta, mais inocente possível: Jesus e o Pai estão no mesmo nível? Na mesma posição? Aí você vai responder o quê? Sim. Só que quando você responde sim para eles mandam você pegar a sua própria Bíblia e abrir lá em João 14, 28, que fala lá: eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. João 14, 28. E aí eles vão perguntar para você: olha aqui, em João 14, 28, quem está falando que o Pai é maior do que ele é Jesus. Não é eu que estou falando, não é as testemunhas de Jeová que estão falando, a própria Bíblia está se expressando de que Jesus disse claramente: vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. E aí? O que é que vocês vão responder? Por quê? Ele estava em forma humana. E aí, prova dentro da Bíblia? Tem algum texto aí na Bíblia que você prova por que Jesus se expressou dessa maneira? Então não existe... É 14 o quê? É 14, 28. 14, 28. Então eles vão dizer bem assim: me mostra na Bíblia que venha explicar isso aqui. Aí a pessoa: não, porque Jesus estava em forma humana. Ok, você está falando que ele estava em forma humana. Porque falou: mostra na Bíblia que explique essa expressão. Essa é uma pergunta que muita gente por aí, que é evangélica, não consegue responder. Então, como nós vamos responder? Esse aqui esses itens que nós vamos estar falando aqui, eles vão estar todos o livrinho em si, esse livrinho aqui, Como Conversar com a Testemunha de Jeová, ele é das partes é uma das partes que faz parte de um livro lançado lá na Shopee, o que você precisa saber para responder com sabedoria, que é um livro de 548 folhas. Então esse livrinho aqui de Como Conversar com a Testemunha de Jeová é um dos tópicos lá, é um dos assuntos, são vários assuntos que você precisa saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E tem essa questão aqui, Como Conversar com a Testemunha de Jeová, é um livro completo, bom para os teólogos. E você vai lá no Clube dos Autores, escreve lá como responder com sabedoria. O que você precisa saber para responder com sabedoria? Aí você vai conseguir. Daí a gente vai colocar aqui na descrição o link que você pode adquirir esse livro interessante, bem interessante. Então vamos lá. Só dizer que Jesus estava em forma humana não é o suficiente. Mas a gente pode começar explicando assim. Por que Jesus se expressou assim? Primeiramente, lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 6 e 8, diz... Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, diz... Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Essa aqui é
é uma explicação ainda razoável. Ainda não está totalmente explicando porque Jesus se expressou que ele era menor do que o Pai. Esse é apenas um texto para abrir a mente. Filipenses capítulo 2, versículo 6. E vamos ler até o versículo 8. Aqui eu fiz um resumo do versículo. Então aqui em Filipenses, fala que Jesus sendo igual a Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo. Então a gente fala que Jesus lá no céu, ele era Deus, depois ele desce para ter uma nova experiência, que é a natureza humana, e isso faz com que ele fique sendo menor do que Deus, porque ele tinha uma forma divina e agora ele estava numa forma humana. Isso aí só dá uma explicação indireta, mas não explica realmente por que a expressão de Jesus ter usado menor do que Deus. E aí nós temos que partir para uma outra parte. Esse só é para abrir a mente do Testemunho de Jeová, dizendo que Jesus estava em forma humana, por isso que ele falou que era menor do que o Pai. Aí agora a gente vai para um texto que a gente vai saber por que Jesus usou a expressão menor. Aí a gente vai entender que Jesus não era só menor do que Deus, era muito menor do que qualquer outra coisa que estava relacionada ao céu. A gente vai ler aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Aqui nesse texto de Hebreus 2, 9, vai deixar claro porque Jesus disse que ele era menor do que o Pai. Aí vai entrar aquela questão, que ele estava em forma humana, mas a gente precisa provar. O Testemunho de Jeová quer que a pessoa prove dentro da Bíblia. Eu vou ler aqui no que está aqui no meu resumo. E aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Reticência. Quer dizer que tem mais coisa aí quando você for ler. Então aqui em Hebreus 2,9 está dizendo que aquele Jesus, por causa da morte na cruz, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Se Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, quando ele estava na terra, então ele poderia dizer que o Pai é maior do que ele, quando ele estava em forma humana. Aí você consegue explicar para o Testemunho de Jeová por que Jesus disse que o Pai era maior do que ele, por causa de que ele estava realmente na forma humana. Só que não é só falar, porque ele estava em forma humana, não. Você precisa mostrar um texto que prove porque ele usou a expressão que era menor do que o Pai e o Pai era maior do que ele. Porque a Hebreus 2,9 diz claramente que Jesus, por causa da morte na cruz, por causa do sacrifício, ele se tornou até menor do que os anjos. Então aí você consegue argumentar contra o que o Testemunho de Jeová está tentando te enrolar. Aí você consegue explicar, fazer ele entender de que Jesus, na forma humana, ele poderia dizer que o Pai é maior do que ele. Agora, pede para ele mostrar para você, Jesus lá no céu, na sua majestade, usar a mesma expressão de que o Pai era maior do que ele. Não tem. Lá no céu, não. Agora, Jesus aqui na terra, ele falou que o Pai era maior do que ele por causa do sacrifício de cruz, por causa da natureza humana que eles estavam ali exercendo ali naquele exato momento como humano. Uma natureza humana poderia dizer que era menor do que Deus. Então agora, com o Testemunho de Jeová, vem com essa conversinha aí. Jesus e Deus estão no mesmo nível, e mostrar João 14, 28, dizendo que Jesus se expressa dizendo que o Pai é maior do que ele, você já sabe como explicar. Vai lá para Hebreus 2,9 e mostra para eles que Jesus falou isso porque ele estava em forma humana e ele era até menor do que os anjos. Aí o Testemunho de Jeová vai deixar você em paz. Aí você pede para ele mostrar também um texto também que Jesus
disse que era melhor do que o Pai estando lá no céu. Aí se tiver, eu sei que não tem, aí se tivesse, aí realmente estariam certos. Então, como não tem, eles não estão certos. Agora, a grande questão aqui, agora que a gente vai é, Jesus é Deus? Para nós, essa questão de que Jesus é Deus, a gente não tem nenhum problema com isso. Mas as testemunhas de Jeová têm. Que as testemunhas de Jeová, elas não creem na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles creem em Pai, Filho e Espírito Santo de uma forma diferente. Nós cremos em Pai, Filho e Espírito Santo, sendo o Pai Deus, o Filho Deus e o Espírito Santo Deus. As testemunhas de Jeová acreditam que o Pai é o Deus Todo-Poderoso, Jesus é um anjo criado, o primeiro ser criado por Deus, que até diz que é Miguel. E o Espírito Santo é uma força ativa, é um vento só, mas não é uma pessoa. Nós cremos que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas, não pessoas de corpo, mas personas, de personalidade, tudo, de raciocínio, é relacionado a isso. Não pessoa de corpo, porque não é tudo que tem corpo que é pessoa. Um porco tem corpo, mas não é pessoa. O cachorro tem corpo, mas não é pessoa. Então, não é nesse sentido que nós falamos que existe o Pai e o Espírito Santo são pessoas nesse sentido, de que é necessariamente ter um corpo. Então, aqui, Testemunho de Jeová, ele tem uma diferença da Bíblia dele para a nossa Bíblia. É em João, capítulo 1, versículo 1. Na nossa Bíblia está o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era Deus. Agora, na Bíblia da Testemunha de Jeová, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Mudou. Enquanto a nossa Bíblia fala que era Deus, na Bíblia da Testemunha de Jeová fala era um Deus. Nós sabemos que um é indefinido. Então, se ele fala que Jesus era um Deus, quer dizer que existem outros que podem estar na mesma categoria dele. Quando fala ó Deus, quer dizer que é aquele único Deus e que não há outro Deus além dele. Então, eles dizem que essa expressão está correta do grego. Era um Deus em vez de que era Deus. Por quê? E aí ele vai falar que a nossa tradução está errada, a dele está correta. Aí você faz uma pergunta para eles assim: quem é esse Deus com letra maiúscula? No princípio era o Verbo estava com Deus, com letra maiúscula, e estava com Deus, e ele era um Deus com letra minúscula. Vai ter dois Deus lá, Deus com letra maiúscula e um Deus com letra minúscula. Aí você pergunta para o Testemunho de Jeová: quem é esse Deus com letra maiúscula? Ele vai falar: é Deus Jeová. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é por isso que está com D maiúsculo. E esse Deus aqui com D minúsculo, quem é? Ele falou: Jesus. Então, eles entendem que Jeová é o Deus Todo-Poderoso e Jesus talvez seja o poderoso, mas não todo-poderoso. Aí você pergunta para o Testemunho de Jeová, quer dizer que aonde aparecer a palavra Deus com letra maiúscula e está se referindo a Jeová, a maioria deles vão dizer que sim. Agora eles estão mais escaldados, mas devido a gente ir pesquisando, eles vão criando outras situações. Mas a maioria vai dizer sim, onde aparecer Deus com letra maiúscula, está se referindo a Jeová. E não a Jesus, porque quando se fala Jesus tem que ser com D minúsculo. E Jeová, Deus maiúsculo. Quando eles falam isso, você já deve dar um sorriso e pensar assim: esse aí caiu do cavalo. E aí você vai mostrar para eles, para mostrar que também Jesus já foi chamado de Deus com letra maiúscula, e aí eles vão ter que admitir que Jesus também está no nível do Pai, que é Jeová. Que se encontra aqui em João,
20 e 28, onde Jesus vai ser chamado de Deus. Na nossa Bíblia está o D maiúsculo, e na Bíblia dele também eu já consultei, e também está com D maiúsculo também. Então, a Testemunha de Jeová, quando ela coloca Jesus com D minúsculo, aí aqui João 20, 28, Tomé vai se expressando, chamando Jesus de Deus, com letra maiúscula também. Manda ver sentar ali assim. Davi, senta ali. Tá, vai, pode ir. Tá aí, ó. Deixa eu ir. Senão vai atrapalhar. Então, olha o que diz aqui em João 20 e 28. Que diz assim, que é uma resposta de Tomé. Em resposta, Tomé disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Ó, meu Senhor e meu Deus. Tomé está chamando Jesus de meu Senhor, com letra maiúscula, e está também chamando de meu Deus, com D maiúsculo. Aí você pergunta para o Testemunho de Jeová, ó, Tomé está chamando Jesus de Deus. Aí alguns vai dizer, não, ele só está exclamando. Aí você vai responder, então quer dizer que ele está falando o nome de Deus em vão? Mas a gente pode perceber que nos versículos depois vai mostrar que realmente Tomé reconheceu que Jesus é Deus. E ele chama realmente Jesus de Deus. E isso aí pode deixar bem claro para eles também, para que eles possam entender que Jesus também é Deus com letra maiúscula. Então essa tradução de um Deus com letra minúscula lá, que eles colocaram para reduzir a Jesus, isso não condiz com o que a Bíblia realmente está falando. E é muito difícil também, porque se eles colocarem Jeová um Deus e Jesus outro Deus diferente, um maior e outro menor, até parece que eles caem também no politeísmo, de crer além de um Deus, crer em vários deuses. Aí condena os que creem na Trindade, que adoram 3 deuses, e eles estão querendo adorar o quê? 2 deuses. Bem que eles dizem que não adoram a Jesus. Ele diz que reverenciam e prestam homenagem. Esse é o conceito das testemunhas de Jeová em relação a isso. Ficou claro esse negócio aí de um Deus, né? Que são coisas bem fáceis de entender, mas quando a pessoa não tem essas instruções, às vezes a pessoa se atrapalha. Agora aqui existe uma questão aqui que eu vou perguntar para você. Jesus é um anjo? Jesus é um anjo? Sim ou não? Não, Jesus não é um anjo. Ele é Deus seria anjo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Agora existe teofanias, que às vezes apareceu ali um anjo e o autor fez assim quase uma identificação como se fosse Jesus, mas isso é uma outra coisa. Então o que a Testemunha de Jeová diz? Que Jesus é um anjo, dizem até que ele é o anjo Miguel, e que ele é o primeiro ser criado por Deus. E aonde é que eles vão buscar base para isso? Dizer que Jesus é o primeiro ser criado por Deus. Que está aqui em Colossenses 1,15. Eles vão mostrar para vocês na Bíblia que Colossenses 1,15 vai falar de Jesus como o primeiro ser criado por Deus. E é interessante que esse texto que ele vai mostrar para vocês está falando de Jesus mesmo. Não é falando de outra coisa, está falando de Jesus mesmo. E aí, se a pessoa não tiver um entendimento, vai acreditar que Jesus foi o primeiro ser criado por Jeová. Que Jesus é um anjo, que isso é uma tremenda enganação que eles colocam de uma forma que, se a pessoa não tiver a instrução, ela vai acabar crendo que Jesus
é a primeira criatura que Deus criou. Olha o que diz aqui. 1,15. Olha lá o que diz. O qual a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vocês entenderam? Aqui, esse texto realmente está se referindo a Jesus, que está dizendo, ó, ao qual a imagem de Deus. O que é a imagem de Deus? Jesus. Invisível, o primogênito de toda a criação. E aí, agora? O texto está dizendo que Jesus é o primogênito de toda a criação. O que é primogênito? Primeiro. Então, aquele que primeiro que foi criado. Então, como eles dizem que Miguel é Jesus, que nós não cremos nisso, então se ele foi o primeiro a ser criado, então Jesus foi o primeiro a ser criado por Jeová, por Deus. E aí, o que responder? O que responder agora para o testemunho de Jeová? Vamos crer que realmente eles estão falando a verdade? Que Jesus é o primogênito da criação? Que ele é o primeiro a ser criado por Deus? Porque nós sabemos que Jesus não foi criado. Ele é incriado. Ele é eterno. E não teve nem princípio nem fim. Ele é o primeiro e o último. Então ele não pode ser criado. E aí, como nós vamos responder para eles sobre essa questão? Primeiramente, a gente vai começar a explicar assim, sobre a palavra primogênito. Davi, com licença, Davi? Senta para isso, está aí na outra cadeira. Escuta, então aqui, então a aula aqui vai atrapalhar. Escuta, Davi, escuta. Tá. Então o que acontece? Como a gente vai explicar isso aí? Então a palavra primogênito quer dizer primeiro. Ok, mas primeiro, pelo significado, quando você vai para o dicionário Aurélio, se você for lá para o dicionário Aurélio, vai dizer que primogênito é primeiro. Mas quando essa palavra vai para dentro da Bíblia, ela não significa só primeiro. Ela tem outros significados. Esse texto está falando de Jesus? Está falando que Jesus é primogênito? Sim, está falando que Jesus é primogênito. Mas primogênito no sentido de primeiro criado? Não. Vai ter um outro significado. Qual seria o significado? A gente vai ver aí em Salmos, que a gente vai ver a palavra primogênito dentro da Bíblia, em alguns casos, ela não significa primeiro. Ela tem um outro significado que depois eu vou falar para vocês. Salmos 89, 27. Salmos 89, 27. É, 89, Salmos 89, 27. Olha o que vai falar aqui. Encontraram aí? O que é que diz aí? Far-lo-ei, por isso, meu primogênito, é mais elevado entre o rei da terra. Farei de você o mais elevado, meu primogênito, sobre os reis da terra. Olha, de quem aí a Bíblia está falando? A Bíblia está falando aí do rei Davi, que ia colocar ele como primogênito, ia colocar ele numa posição acima de todos os reis da terra. Davi é chamado de primogênito. Davi foi o primogênito de Jessé? Não, era o filho mais novo. Deus alterou o nascimento de Davi para que ele viesse a ser o primogênito. Ele reverteu a ordem de nascimento de Davi? Não. Davi foi chamado de primogênito por ser o mais novo, porque a palavra primogênito aí não significa simplesmente primeiro. Significa o quê? Posição, autoridade, prioridade e importância. Então, quando Jesus é chamado
que ele é a imagem de Deus visível, o primogênito da criação, é que Jesus está acima, com toda a autoridade, sobre todas as coisas criadas. Não que ele foi criado por Deus. Então o testemunho de Jeová pega a palavra primogênito, colocou dentro de uma caixinha, só deu um significado e está levando isso para frente. Aí o crente e aquele evangélico que não sabe nada de Bíblia, que não estuda, que não gosta de ler, nem meditar e nada, vai acreditar que o testemunho de Jeová está falando a verdade, que Jesus é o primeiro ser criado. E aí, o que acontece? Acontece de acreditar que Jesus é o primeiro anjo criado por Deus. E agora está comprovado aqui que realmente a palavra primogênito não significa só primeiro, mas significa supremacia, autoridade e importância. Porque Davi foi chamado de primogênito e nem por isso ele foi o primeiro filho de Jessé. Tem esse mulher fica todo. Eu tenho uma poxa, eu pensava que primogênito ficava só primeiro. Pensei que ia calar a boca desse crente aí, mas infelizmente não conseguimos calar a boca desse crente. Agora, tem um texto aqui, que agora eu vou abrir a Bíblia, porque eu tenho que acompanhar esse texto aqui pela Bíblia, que aqui é em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Isso aqui é interessante. Eles fizeram uma adulteração, como eu falo assim, uma adulteração na cara de pau. Nunca vi ter tanta coragem de fazer uma adulteração dessa. Aí eles fizeram uma adulteração na Bíblia tão radical que eu nunca vi. É assim, é pegar do grego mesmo lá e fazer uma adulteração para trazer para eles o significado. Quando o testemunho de Jeová sempre chega para nós e fala assim, olha, só Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Só Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Não existe nenhuma parte na Bíblia que diga que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Só que aí você conhece um pouquinho de Bíblia e você fala, não, você está errado. Na nossa Bíblia também, fala também que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Aí nós vamos ler na nossa versão. Aí nós vamos ler assim. Apocalipse, o quê? Capítulo 1, vamos ler o 7 e o 8, versículo 7 e 8. Aí a gente vai ler para ele, para o testemunho de Jeová. Olha, nossa Bíblia está dizendo que Jesus é o Deus Todo-Poderoso também. Aí a gente vai ler assim, na nossa Bíblia aqui, não na testemunho de Jeová. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quando o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Vocês perceberam uma coisa aqui? Que o versículo 7 está ligado ao versículo 8. Tranquilamente, na nossa Bíblia. Mas olha o que eles colocaram na Bíblia deles. Eles disseram, não, é na Bíblia de vocês que está dizendo aí, diz o Senhor Deus. Mas na nossa Bíblia é diferente. Vocês traduziram errado. Na nossa Bíblia diz bem assim, eu sou o Alfa, no versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová, aquele que é, o que era, o que há de vir. Então essa palavra Senhor, eles traduziram como Jeová. Mas lá no grego, essa palavra Senhor é Kyrios. Kyrios no grego quer dizer Senhor. Então eles pegaram a palavra Senhor e colocaram o tetragrama hebraico aqui, Yahvé, que é uma expressão hebraica para que esse texto ficasse chamando Jeová do Deus Todo-Poderoso e não Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Mas sim. A Bíblia deles foram traduzida antes do
latim. Não, a Bíblia deles é bem novinha aí. E aí, então eles Em pegaram 1930 eles nem tinham a Bíblia, acho que... literalmente, porque agora se fosse a primeira, né? Não. Aí Não, ele era depois. No caso, seria Ele não tinha nem esse que Bíblia. tivesse adulterado, né? Mas no caso foi eles que pegaram e já dali mudou. A questão Assim, é... porque aí, né? Sim. Eles têm a Bíblia deles. Eles pegaram a Bíblia deles, então eles fizeram uma Bíblia na tradução deles. A nossa aqui é João Ferreira de Almeida, o tradutor da nossa Bíblia. Na Bíblia dele não tem o nome do tradutor, porque foram vários tradutores e eles não colocaram o nome deles. E eles dizem porque eles são tão humildes que não queriam se glórias para si mesmos. Eles não queriam realmente ser comunicados, denunciados para responder às muitas má traduções que eles fizeram. Então eles preferem colocar o nome. Por que não colocam o nome dos tradutores? Que aí vai ter pessoas que vão diretamente a esses tradutores para questionar. Aí quem fica questionando a tradução se está errada ou se é da Testemunha de Jeová são esses analfabetas funcionários que ficam andando aí pela rua defendendo uma Bíblia que está adulterada em algumas partes e que o próprio tradutor não está o nome dele lá para tentar defender ele. Aqui tem João Ferreira de Almeida. Embora João Ferreira de Almeida também não seja lá, aquele mas gênio. o primeiro foi um dos primeiros. Não, tem vários outros tradutores. Não tem. João Ferreira de Almeida é um dos tradutores. Tem vários tradutores também em relação à Bíblia. Então, João Ferreira de Almeida também tem erros também. Eu falo também, não é só do tem erro também na Bíblia de João Ferreira de Almeida, que a tradução não foi boa. Que a tradução também de certa forma, houve ali uma interpretação do tradutor e ele colocou ali. Então, eu só estou falando aqui do que a Testemunha de Jeová forçar a barra em relação de traduzir uma palavra para ficar de acordo com a doutrina dele, com os ensinamentos deles. Então aqui é fácil. É fácil saber que a palavra onde diz, eu sou alfa e ômega, diz o Senhor, e botaram no lugar de Senhor, colocaram Jeová. É fácil saber que a palavra Jeová não se encaixa aqui no versículo 8. Só nós analisando o versículo 7 fala assim, eis que vem nas nuvens, e todo olho o verá, até quando transpassado. Quem foi transpassado? Jesus foi transpassado. E a Bíblia diz que é aquele que vem nas nuvens. Então só uma pessoa vem na nuvem. Não é duas pessoas que vêm na nuvem. Mas a Testemunha de Jeová diz que é Jeová que vem nas nuvens. Enquanto que a Bíblia fala que quem vem nas nuvens é aquele que foi transpassado. Então aquele, no singular, não no plural, no plural, vem nas nuvens, quem foi transpassado, nós sabemos que é Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Aí depois, se ele foi transpassado e veio nas nuvens, só que quem fala que quem veio nas nuvens e foi transpassado é Jeová. E o versículo 7 diz que é Jesus. E aí a gente lê o quê? Na realidade aqui para ver quem realmente vem. Olha, Apocalipse 22, versículo 12 e 13. Aí a gente vai ver quem é que vem. Aqui no versículo 7 diz que aquele que vem nas nuvens. E quem é que vem? Nós sabemos que é Jesus. Quem foi transpassado? Foi Jesus. Jeová Pai não vem nas nuvens nesse texto e ele não foi transpassado. Então o 8 tem que combinar com o versículo 7. Quem é o Alfa e o Ômega e quem é o Deus Todo-Poderoso tem que ser Jesus e não Deus Pai, que é Jeová. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 22, 12 e 13. Eis que venho depressa, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem está falando aqui? Quem é que vem depressa? Jesus, que ele é o Alfa e o Ômega. Exatamente como está dizendo aqui no versículo 8, que diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor, e vocês estão lá, forçaram a barra, colocaram a palavra Jeová aqui, no lugar de Senhor, que é Quírios, para dizer que esse Deus Todo-Poderoso aqui não é Jesus. E na verdade é Jesus, é o Deus Poderoso. E aí quem é que vem depressa? Aí aqui no 22, 20 de Apocalipse, vai dizer quem é que vem depressa.
Deixa eu ver, vamos aqui. Novamente diz, deixa eu ver, eu vou ler aqui do 22, começa aqui. Então Deus Jeová está vindo depressa, mas nota a resposta dada por ele. Novamente diz, sim, venham depressa, amém, vem Senhor Jesus. Isso em Apocalipse 22:20. 22:20, quem é que fala que vem depressa aí? E aí? Quem é que vem depressa? Né? Ele fala assim, sim, vem depressa, amém, vem Senhor Jesus. Então aqui, Apocalipse capítulo 1, 7 e 8, está falando de Jesus. O 7 está falando de Jesus que vem nas nuvens. Aquele que vem nas nuvens é uma pessoa, não é duas, que foi transpassado, não foram duas pessoas que foram traspassadas, e nem duas pessoas que vêm. E no versículo 8 está dizendo que Jesus está falando, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Senhor Deus. Quem é o Senhor Deus? Jesus, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então esse Senhor aqui é Jesus e não Jeová, como eles querem colocar. Então eles fizeram aqui uma adulteração na palavra de Deus. Ficou claro isso aí? Depois vai estar lá o vídeo, aí alguém que tiver paciência para olhar o vídeo e não dormir, aí dá tudo certo. Aí a pessoa vai entendendo sobre esse texto que nós acabamos de ler. Deixa eu ver a hora aqui. 9h55. Então, a gente pode até finalizar aqui com... Porque há muitos assuntos sobre o testemunho de Jeová. E conforme for, a gente vai pegando parte por parte, né? A própria Samaritana disse, eu ia dizer, Deus é Espírito, importa do verdadeiro adorador, adora em Espírito e verdade. Então Deus é Espírito, Jesus é Espírito, Espírito Santo é Espírito. Vamos dizer assim? Sim. Aí, Deus é Espírito, né? Jesus falou para a mulher samaritana, Deus é Espírito, Deus. Sim. Aqui, ó, para nós finalizarmos aqui, esse aqui é o meu mais clássico que nós devemos entender em relação a Jesus. Nós acabamos de ver aqui que Jesus também pode ser o Deus Todo-Poderoso. Eles colocaram a palavra Jeová forçadamente aí. 237 vezes parece que eles colocaram a palavra Jeová no Novo Testamento, que não consta no grego do Novo Testamento. Então eles são capazes de qualquer coisa. Então diz aqui, cruz ou estaca? Jesus foi pregado numa cruz ou numa estaca? Claro, que se nós pegarmos a Bíblia de João Ferreira de Almeida, vai estar cruz. Se você pegar a Bíblia do Testemunho de Jeová, vai estar estaca. Aí um Testemunho de Jeová pergunta para você, Jesus foi pregado numa cruz ou numa estaca? Aí você vai falar numa cruz. Aí automaticamente o Testemunho de Jeová vai dizer assim, só que na Bíblia está dizendo que é estaca. Aí você vai dizer para ele assim, não, você está errado, ele foi pregado numa cruz. Aí ele vai dizer para você assim, mas a Bíblia foi traduzida da onde? O Novo Testamento foi traduzido de qual idioma? Aí se você souber, você vai falar do grego. E nesse texto, onde a tua Bíblia fala cruz, e na minha Bíblia fala estaca, o que está lá no original grego? Aí se você souber de grego, você vai falar, né, a pronúncia. Então ele vai falar, então o Testemunho de Jeová, se ele perceber que você não sabe, ele vai falar, ele vai querer crescer em cima de você. Ele vai dizer assim, lá no original grego, onde aparece cruz na sua Bíblia, e estaca na minha Bíblia, que é a tradução do Novo Mundo, lá é estauros. E você sabe o que significa estauro? Aí aquele crente que não gosta de ler, não gosta de estudar, achava que sabia de todas as coisas, vai passar vergonha que ele vai dizer, não sei. Então a palavra estauro no grego quer dizer estaca. Se no original grego é estauro, que é estaca, por que a Bíblia de vocês, João de Ferreira de Almeida, traduziu para a cruz? Da onde ele pegou? Aí temos crentes que falam assim, não, segundo o costume romano, era
normal que todas as pessoas fossem crucificadas numa cruz, não sei o que, nas árvores, de braço aberto, citando a história. Mas isso não convence o Testemunho de Jeová, porque quando você cita a história pode ser adulterada, a história pode não ser verdadeira. Então isso aí, falar da história que o povo era crucificado em cruz, que era um costume romano, isso aí não convence o Testemunho de Jeová em nada. Então o que fazer? É tentar explicar para ele a palavra estauros. Que quando ele fala que a palavra estauros significa estaca, novamente eles pegam uma caixinha e só dão só um significado. E no grego, não é como no português. No grego, uma palavra tem muitos outros significados. Logo uma palavra primogênito, eles só pegaram primogênito como o primeiro criado. Enquanto que a palavra primogênito pode significar aquele que tem autoridade, aquele que tem supremacia e assim por diante. Então a mesma coisa acontece aqui. A palavra estauro, ela não significa só estaca. A palavra estauro significa empalação. A palavra estauro também significa enforcamento, estrangulamento. Esse empalação, vocês sabem, se enterrava uma estaca no ânus do criminoso, se ficava no chão e deixava-se ali para morrer. Esse era empalação. E também significa cruz. E também significa estaca. A palavra estauro. Aí a gente vai traduzir agora. Vamos pegar a palavra estauro do grego para jogar para o português. Vamos lá. Jesus foi enforcado? Não. Jesus não foi enforcado. Então não dá para traduzir a palavra estauro como enforcamento. Jesus foi estrangulado? Também não dá para pegar a palavra estauro e traduzir como estrangulamento. Jesus foi empalado? Então não dá para traduzir a palavra estauro como empalação. Então ficou as duas palavras, estaca e cruz. Qual das duas palavras a gente vai trazer do grego para traduzir para o português? Cruz ou estaca? Aí o que é que o tradutor tem que fazer? Ele fica em dúvida. Que a palavra estauro significa estaca. A palavra estauro também significa cruz. Como eu vou traduzir isso aqui? Aí o que ele precisa fazer? Ele precisa ler toda a história, o contexto histórico, para ele chegar à conclusão de qual a palavra que ele vai traduzir corretamente. Se é cruz ou estaca. Ele tem que conhecer a história. O tradutor tem que conhecer a história. E aí, lendo a história, ele vai traduzir corretamente. Então, por que João Ferreira de Almeida colocou na nossa Bíblia a palavra cruz? Porque a palavra cruz, traduzida a palavra estauro, ela fica muito mais bem encaixada, muito mais bem no nosso português do que a palavra estaca. Por quê? Aí vamos ver agora o contexto, porque foi escolhido a palavra cruz em vez da palavra estaca. O primeiro texto que nós vamos mostrar para o Testemunho de Jeová é João 20, 25. Para provar de que na Bíblia vai ficar melhor a tradução cruz do que estaca, pela declaração que nós vamos ler agora. Sobre a declaração de Tomé. João 20, 25. João 20, 25. Esse é o contexto histórico que nós vamos lendo para ver qual é a palavra que nós vamos traduzir para o português. Da palavra estauro, se é estaca ou cruz. Então, os textos que eu vou mostrar aqui, todas vão se encaixar perfeitamente para traduzir a palavra estauros no grego para cruz, e não estaca. Olha o que diz aqui, no João 20, 25. Se eu não vi o sinal do escravo em suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos. Aí, licença, porque eu resumi aqui. Então, o que é que Tomé fala? A menos que eu veja o sinal dos cravos, dos pregos, nas suas mãos. Então, o que Tomé está falando? Cravos, pregos, está no singular ou está no plural? Está no plural. Pregos nas mãos.
Então, você mostra isso para o testemunho de Jeová, eles falam o seguinte: não, aí está falando de pé e mão. Por isso que fala cravos, pregos. Tem uns que tentam inventar, e aí fala que é pé e mão, e você fala, não, a Bíblia fala claramente pregos nas mãos. A Bíblia não faz confusão. Se fosse pé e mão, ela dizia pregos nos pés e nas mãos. Mas está falando prego nas mãos. Então, esse é um texto que comprova de que Jesus foi pregado numa cruz e não numa estaca. Aí tem uma outra situação também, que você pode fazer para testemunho de Jeová. Já podemos comprovar de que, porque na estaca, quando Jesus foi pregado na estaca, testemunho de Jeová, ele foi pregado assim, só com um prego. Uns pregam aqui, outros pregam aqui, tanto faz. Então, um prego só. E Tomé está falando em pregos. Então, 2 pregos. Então, já aí nós já podemos perceber que realmente não bate com a tradução de Estauro em relação a essa questão de estaca. A segunda prova de que Jesus não foi pregado numa estaca, ele não foi pregado assim, ele foi pregado assim. Qual é a segunda? Está em Mateus 27, 37. É outra prova que nós temos para mostrar que Jesus foi pregado numa cruz e não numa estaca. Mateus. Mateus 27, 37. Então, olha o que está escrito lá em Mateus 27, 37. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, Rei dos Judeus. Se eu estou pregado dessa forma e a inscrição está acima, vai estar acima das minhas mãos e não acima da minha cabeça, sobre a minha cabeça. Se a inscrição devia ser por cima da sua mão, aí estava assim. Então aqui está falando que a inscrição está acima da sua cabeça. Então não está acima da minha mão, não está sobre as minhas mãos. Porque nesse espaço não dá para colocar uma placa entre a cabeça e as mãos, para ficar sobre a cabeça. Mas assim dá. Botar a inscrição sobre a cabeça, acima da cabeça. Então aí é mais um texto que prova que os testemunhos de Jeová traduziram erradamente a crucificação de Cristo. De que Cristo foi pregado assim. Não, assim está errado. Jesus foi crucificado assim. Aí eu finalizo uma coisa aqui. Tudo isso aqui que nós estamos estudando sobre a maneira como Jesus foi crucificado, isso aqui não quer dizer nada com a salvação. Jesus não vai chegar para um testemunho de Jeová que é fiel, que se desvia das coisas erradas e que faz as coisas certas em relação a Deus. E Jesus, olha, eu vou te jogar no inferno porque você me crucificou de maneira errada. Você entendeu minha crucificação errada? Não, a gente não está falando de salvação aqui. Nós estamos falando aqui de assuntos teológicos, de ensinamento teológico. Ninguém vai para o inferno por ter errado a maneira correta ou a maneira certa ou errada de Jesus ter sido crucificado. Jesus não vai chegar e dizer, olha, você, testemunho de Jeová, você vai para o inferno porque eu morri assim, porque você me colocou assim, você vai para o inferno. Não, não é isso. Isso não tem nada a ver. Infelizmente, outras igrejas por aí, assim, de seitas, acreditam assim. Se não acreditar na maneira como nós pregamos aqui, vai para o inferno. Aqui está a verdade. Não, nós não queremos ser donos da verdade. A única verdade é Jesus, absoluta. O que existe aqui são situações de interpretações teológicas que nós colocamos que tem muito mais lógica para ser o certo do que outros pensamentos. Mas isso aqui não quer dizer que tudo aquilo que nós estudamos aqui em relação ao como eles interpretam, que a pessoa vai perder a salvação
por causa disso. Que a pessoa vai se perder por causa disso. Não, isso são assuntos e pensamentos teológicos. A pessoa só se perde quando a pessoa se entrega ao mundo totalmente e passa a não ter mais Jesus como o seu Deus, Pai como o seu Deus, e passar a adorar outros deuses, virar um pagão realmente, propriamente dito. Viver a sua vida extremamente carnal, sem Deus e sem nada. Isso aí compromete a salvação. Então, todos esses nossos assuntos aqui é simplesmente estudos teológicos para o entendimento daquilo que nós cremos. Os testemunhos de Jeová vão continuar sendo amados, vai continuar sendo nossos irmãos em Cristo e em Deus também. E esse Deus tem um nome que, embora o nome original não seja o que é dito, mas assim mesmo, se orarmos a Jeová, ele responde. Então está tudo certo. E nas próximas aulas a gente pode dar prosseguimento, até finalizarmos esse livreto. Esse livreto ele é uma parte de um livro de 548 páginas, que está lá no Clube dos Autores para ser distribuído, que é o que você precisa saber para responder com sabedoria. Está lá, esse é o nome do livro, e vamos deixar o link lá embaixo também. Aí você adquire esse livro e vai estudando. Lá tem outros assuntos também importantes. Esse é só uma parte de um estudo geral que foi organizado, é um livro organizado exatamente para um professor dar aula, para os alunos. E eu acredito que depois que você conseguir esse livro, você vai conseguir dar uma aula bem tranquila, uma aula de um entendimento bem encaixado. Porque o interessante de qualquer aula dada pelo professor é que o professor precisa saber um pouquinho mais do que o aluno. Se o professor falar exatamente o que o aluno fala, ele vai tornar aquela aula banal, chata, porque o aluno já sabe o que o professor vai falar. Não, então o professor precisa de ferramentas, precisa de livros bons para trazer o ensinamento para os seus alunos. E esse trabalho que está organizado, que está lá no Clube dos Autores, e lá também no Livrorama, e também no Amazon, mas Amazon é em PDF, e lá no Clube dos Autores você pode pedir pelos correios impressos. Ele vai falar exatamente o que você precisa saber sobre Jesus, o que você precisa saber sobre Deus, o que você precisa saber sobre Santa Ceia, o que você precisa saber sobre costume, o que você precisa saber sobre pregação, o que você precisa saber de várias coisas que está relacionado à fé cristã. E isso você vai crescendo e aí você vai passando para o seu aluno todas essas questões. Vou repetir novamente o nome do livro para finalizar essa aula aqui. O que você precisa saber para responder com sabedoria. Você coloca lá Clube dos Autores, escreve o nome do livro e aí você vai saber. E lá está escrito lá, que é o meu nome, professor Johnny, que eu organizei essas matérias de várias fontes de grandes autores daqui do Brasil e fora do Brasil, para trazer e você conseguir dar uma boa aula para os seus alunos em nome de Jesus. E vamos passar aqui para o presidente da nossa igreja aqui, Igreja Primitiva Amor ao Próximo, pastor Raimundo Damião. Graças a Deus, mais um estudo que aprendemos neste domingo, né? O ensinamento da palavra do Senhor. É por isso que nós temos que convocar todos os crentes, né? Os irmãos, para aprender a palavra de Deus, né? Tá? Tem muito desafio na terra, tem muito que vai decepcionado, envergonhado, por não saber a palavra de Deus, né? Fica cabeça baixa. Mas estamos aqui todo domingo. Você quer aprender a palavra de Deus? Todo domingo esteja conosco. Das 9, pouco, até das 10, a palavra de Deus para você aprender, né? Esse estudo maravilhoso da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar você nesta manhã, que Deus possa entregar a bênção na tua vida. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por esse estudo maravilhoso. Domingo estamos aqui novamente. Você fica atento para
aprender a palavra de Deus, adquirir o conhecimento da palavra de Deus, sabedoria da palavra de Deus. É isso, Deus dá isso para que possamos entender o profundo da palavra de Deus. Né? Vamos orar antes de apresentar essa obra do Senhor Jesus na mão do Senhor. Amado Deus, Cristo Jesus, agradecemos, Pai, por este momento, pelo privilégio, Senhor Pai, pela oportunidade, Senhor, que nos dá, nos concedeu nesta manhã. Estamos aqui, Pai, para que possamos cada vez mais, Senhor, receber, absorver, Pai, a palavra em nossas vidas, Pai, ter um pleno conhecimento, Pai, da ampla, Senhor Pai Celestial, para não entendermos, falar para alguém, Senhor Pai, que necessita uma palavra de conforto, Pai, na sua alma, Pai. Aqui estamos, Senhor, para aprender a Tua palavra. Quando o professor Jônio, Pai, Senhor, ministrou este estudo da palavra de Deus. Todo domingo está ministrando a palavra de Deus. Que você possa ter conscientizado de uma coisa, que Deus é com você, e você possa adquirir conhecimento da sua vida e a palavra do Senhor. É um curso teológico, Senhor. Todo domingo estamos aqui para que você possa adquirir esta palavra na sua vida. Que Deus abençoe grandemente. Pedimos, Pai, rogamos essa bênção em Cristo Jesus para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus para sempre. Amém. Amém. Amém.